Bem, meritocracia, a palavra não faz sentido. E eu vou explicar por quê. Digamos que você quisesse algo totalmente arbitrado pelo mérito. Um sistema, modo de vida em sociedade, digamos assim, que fosse 100% arbitrado pelo mérito. Bom, essa é a proposta libertária radical, né? Ou seja, chamado anarcocapitalismo também, ANCAP, né, que tem a sigla, que é a sociedade sem Estado. Sociedade mas o mérito arbitrando tudo. Não é o mérito arbitrando tudo. As pessoas decidindo como elas vão valorar o mérito do outro, com quem vão se relacionar, com quem vão ter relações comerciais, com quem vão ter relações de vizinhança e por aí adiante. Eu já considerei aqui em outros programas que isso é utópico, né? Que o Estado acaba, um condomínio acaba tomando às vezes de Estado. Eles dizem que condomínio é Estado. O condomínio é um Estado, sim. Se você deixar ele sozinho, ele é um Estado, porque ele não tem mais contraparte, né? Então não precisa responder a ninguém. Se ele não precisa responder a alguém, o que evita que ele seja tirânico, por exemplo? O que evita que ele estabeleça regras bastante estritas, regras até mais estritas que um Estado estabeleceria? Então, ele não é 100% anárquico. A anarquia ela tem esse problema. Ela não existe nenhuma experiência anárquica além do micro. No micro, sim. No micro você tem experiências anárquicas, algumas até bem-sucedidas, como eu cito sempre o caso dos anarquistas do governo republicano espanhol durante a Guerra Civil, que foram dadas umas terras para eles na Catalunha para eles administrarem, e eles se saíram muito bem, não saíram muito bem relativamente ao que seria na parte de livre mercado da época, na Inglaterra, não. Então, não tão bem assim, mas bastante melhor do que as fazendas coletivas dos socialistas, que tinham a predominância desse governo, e até por isso a experiência foi encerrada por inveja. No micro, funciona, mas no macro, isso não funcionaria como um modelo, um sistema para todo um país ou coisa parecida. Existem experiências, inclusive, já existem experiências de andamento em Honduras, em alguns lugares, de menos intervenção estatal, de uma certa liberdade em relação ao Estado, liberdade de iniciativa maior. Poderia chamar isso de meritocracia, não é uma cracia, é algo que valoriza o mérito, que deixa a liberdade ao mérito. Mas o mérito precisa do Estado, assim como nós precisamos do Estado para reconhecer a propriedade privada, que a propriedade privada só existe se há um reconhecimento público. Aí vamos dizer, o público não é a mesma coisa que o Estado. Acaba sendo. Tem que ter uma instância. Alguém tem que ter uma lei que determine, uma lei, uma norma, assim, ou que seja conceito ordinário, mas que tenha valor, né, que seja respeitada. A lei vale por ser respeitada, não por ser editada, por ser obedecida. Que arbitre os conflitos que nascem daí. Todas as relações humanas podem redundar em conflitos. Agora, existe uma outra crítica de esquerda à meritocracia, no sentido de que ela está criticando a meritocracia, não o termo em si, então não está criticando a cracia em si. Está criticando o fato de nossa sociedade de livre mercado, liberal, que tem propriedade privada, o que eles chamam de capitalismo, né, muito mal chamado de capitalismo, porque capitalismo pode ser capitalismo de Estado, então não é isso que eles estão criticando. Eles criticam a ideia de que, poxa, não tem igualdade a partida, então não se pode estabelecer que o mérito arbitre as relações. Claro que se pode estabelecer que o mérito arbitre as relações, porque nós não estamos pensando a partir do conjunto total de cidadãos na competição de um contra o outro. Não é essa a questão. É claro que isso é um princípio conservador, quando se diz empoderamento, é um termo que vem do empowerment em inglês, e que surge dentro do Partido Conservador, que era a ideia de fazer com que as classes baixas da Inglaterra tivessem acesso à educação para elas se comportarem melhor e para elas, em se comportando melhor, terem mais chances também de inclusão, de se empoderar pelo ensino, que é uma ideia que a esquerda até concorda, de que as pessoas que têm mais acesso ao conhecimento, elas ficam mais empoderadas naturalmente, elas aumentam seu poder de agência, seu poder de ação.
Mas, então ninguém tem nada contra isso. Mas não existe, nunca vai existir igualdade a partida total. É impossível que haja total igualdade a partida. As tentativas de fazer total igualdade a partida não resultaram em igualdade geral e nem efetivamente igualdade a partida. Isso é outra utopia. O que existe é a possibilidade de nós valorizarmos o mérito no seguinte sentido. Se numa empresa fulano produziu X, o outro X mais X vezes 2, ninguém vai remunerar X vezes 2. Mas um pouco a mais, né? X vezes 1,2, 1,3, é natural que se faça. E isso é bom para a empresa e é bom para a produtividade. A mesma coisa a questão das invenções, das criações. Né? Isso é mérito. Há um mérito em criar novos métodos, em criar novos medicamentos, novas patentes industriais, novos semicondutores, seja lá o que for. Para isso existem as leis de patentes que protegem e remuneram, recompensam esse mérito. Para que isso existe? Para incentivar que as pessoas façam. Isso aconteceu na União Soviética. A União Soviética não foi uma Venezuela, não foi uma Cuba, não foi um fracasso total como uma Coreia do Norte, porque já nos primórdios, já com a ideia de Lenin, seguida por Stalin, por seus sucessores, não houve mudança nisso. Aquelas pessoas que tinham uma contribuição especial para a produtividade dos fatores, para tornar uma indústria mais produtiva, para melhorar o transporte, aquelas melhorias que são, claro, benefício geral. Então, em qualquer sistema, isso resulta em benefício geral. Por mais desigual que possa ser uma sociedade, por mais de livre mercado que ela possa ser, por mais centrada na propriedade privada que ela possa ser, os ganhos de produtividade são dados a todos. Uma ideia que é defendida, inclusive, pelo Paul Krugman, que é um economista prêmio Nobel de esquerda, talvez o mais de esquerda entre os prêmios Nobel de economia recentes. Ele defende isso. Não, a produtividade geral dos fatores ajuda a todos. Ela se distribui e ela combate, inclusive, a desigualdade. Ela acaba como efeito, talvez não se saiba exatamente a mecânica disso, exata mecânica disso, mas ela acaba reduzindo, inclusive, a desigualdade. Ela acaba tendo esse efeito. Então, reconhecer e recompensar essas pessoas, reconhecer o mérito, recompensar o mérito, além de responder uma questão de justiça, é aquela história. Se você pegou duas pessoas, contratou elas para fazer duas casinhas para você. Se uma fez a casa melhor feita em menos tempo, é até uma questão de justiça. Provavelmente a outra, se abrir mão do ressentimento, vai reconhecer que aquela que fez a melhor casa em menor tempo, ela vai receber uma remuneração melhor, um extra no contrato, que seja, em relação a que fez. Enfim, o mérito deve ser reconhecido. Isso é um princípio universal que pode acontecer, inclusive, no capitalismo de Estado, que se chama socialismo, mas que nas nossas experiências, um capitalismo de Estado. Não é até porque não se atingiu a fase que Marx e Lenin previam do comunismo, como de cada um conforme as suas possibilidades, para cada um conforme as suas necessidades, que também, reconheçamos, a gente já tratou disso, é utópico. Está fora da concepção de si, é inimplantável, não dá para chegar, fazermos uma assembleia aqui, a assembleia tem muitas essas coisas, a assembleia é muito sonhática, as assembleias, já falou o que predomina nas assembleias das pessoas que ficam até o fim para votar. Então, se nós fizermos uma assembleia, quisermos implantar um sistema de total igualdade de partida, nós não vamos conseguir, por mais que a gente seja inteligente, tome boas decisões e todos colaborem para isso, né? Todos, a partir do princípio da bondade, que todos colaborem de maneira ética, tranquila, honesta, para isso nós não vamos conseguir. Então, esses sonhos, tanto à direita, digamos assim, que seria o ANCAP, o anarcocapitalismo, quanto à esquerda, eles são utópicos, não se realizam. O que se realiza são modelos de organização
E esses modelos de organização eles vão dar melhores resultados ao conjunto da sociedade. Claro que lá vai ter o isolado, o cara morreu de fome, tá beleza. Sim, na União Soviética milhões morreram de fome. Com milhões morreram de fome na América Latina, em algum determinado momento, em vários momentos da história das nossas nações, inclusive do Brasil, as pessoas passaram fome. Não sei se morreram de fome, mas passaram fome, tiveram problemas, né? Com alguém, um cara que ficou perdido na floresta. Isso acontece. Mas não é determinante para isso o fator de desigualdade ou o fator de propriedade. Até porque tem um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, Regis, que é a questão no comércio e na indústria de bens de consumo, que não envolve uma criação de marca especial, um mérito especial, por mais que você seja produtivo, as margens tendem a zero. Então, quando as margens tendem a zero, é a história do comércio. Você botar assim numa rua 20 lojas do mesmo tipo de produto. Vamos botar assim para simplificar. Você botou 20 supermercados numa mesma rua. Estabelece que aquela rua é a rua dos supermercados. As margens tendem a zero. Por que as margens tendem a zero? Porque aquele que vender muito caro, ele vai ficar com a loja vazia, ele vai perder a escala. Então, para ganhar a escala, ele vai vender mais barato. E aí ele vai ter que administrar os custos dele e daqui a pouco empata com os custos. A gente sabe que muitas empresas têm prejuízo. Principalmente no ramo comercial. E no ramo comercial no Brasil e nos Estados Unidos é mais válido ainda isso. Ou na Europa, que você queira, as grandes empresas comerciais de 40 anos atrás, nenhuma ou quase nenhuma está viva. Todas elas faliram. As maiores, né? Maiores redes de magazine e tal, essas coisas todas. E até marcas de supermercado. Muitas foram transformadas e tal, mudou de dono, enfim. Várias circunstâncias, mas muitas passaram a ter prejuízos sucessivos e fecharam por ter prejuízos excessivos. Porque as margens, num negócio igual, em que não há um mérito arbitrando, apenas um mérito, a única coisa que você tem, quer dizer, todo mundo faz o mesmo sistema, porque o sistema é mais ou menos padronizado, não tem muito como fugir daquilo, não tem inovação. Aí qual é a alternativa? Daqueles 20 supermercados daquela rua, talvez um invista em inovação, ele aumentou a tecnologia, ele diminuiu o custo de pessoal, não porque baixou o salário, mas porque investiu em tecnologia. Se ele baixar o salário, todo mundo vai baixar o salário também. Não tem problema, não. Todo mundo vai acompanhar. Mas ele criou uma tecnologia que só ele usa, que os outros não vão demorar um tempo para copiar. Enfim, ele pode ter diferenciais, ele pode ter uma gestão de custos mais focada, melhor feita de forma mais inteligente, que vai fazer com que ele predomine naquela rua e que ele se mantenha lucrativo e que ele tenha uma margem confortável. Não é a história que no comércio varejista as margens em geral são muito apertadas. A mesma coisa nas indústrias de bens de consumo que estão consolidadas, né? Tipo assim, fábricas de laticínios. Você tem mais de 100 fábricas de laticínios no Brasil. Elas fabricam basicamente os mesmos produtos e tal, né? Claro, tem um que tem mais nome e tal, consegue dar um upgrade no nome. Isso também é mérito. Criar uma marca é mérito. Mas por que o Nestlé custa mais caro? Sim, porque as pessoas aceitam pagar mais caro por Nestlé, isso é livre delas. E por que elas aceitam pagar? Porque foi construída uma marca durante décadas e construir essa marca e manter essa marca em ascensão envolve o mérito no caso da Companhia Brasileira de Alimentos, que é a empresa que gere a marca Nestlé no Brasil, por exemplo. Um exemplo. De que essa meritocracia ela é extremamente benéfica, porque você tem que dar mais de si, fazer mais, criar uma reputação, ou então criar um produto novo, uma inovação, tem que melhorar os métodos de gestão para que você seja recompensado. E essa recompensa é útil a todos. Isso é o mérito. Meritocracia. Por que ocracia? Aí é a mania da esquerda de chamar tudo de um grande complô. O capitalismo é um complô. O livre mercado é um complô. As empresas são um complô. Elas se unem para tornar os pobres infelizes. Para não permitir que as pessoas... Isso absolutamente não é verdadeiro. Evidentemente, vamos voltar para os 20 supermercados, que tem uma margem tendendo a zero.
é evidentemente que se você entrar lá como repositor no supermercado desse e se mostrar uma pessoa criativa, que vai agregar valor maior ao supermercado, não tenha dúvida, se o seu chefe for uma pessoa tão tapada que não reconheça, se seu patrão for tão tapado que não reconheça isso, certamente um dos 19 outros mercados irá tomar conhecimento disso e irá lhe contratar e provavelmente pagar mais do que você recebia inicialmente. Isso é mérito, recompensar o mérito. Nós naturalmente tendemos a recompensar o mérito até dentro da nossa família, até em relação aos filhos. Eu sempre fiz isso com os filhos, tive vários filhos, né? Então eles conviviam na mesma casa. Claro que eu tratava melhor quem tinha mais mérito, quem se comportava melhor, quem fazia mais tarefas. Chegava a incentivar isso dentro de casa, o que é muito bom. Né? Eles não reclamaram disso, eles sempre acharam que, que eu fiz muito bem fazer isso. Se você se esforçou mais, você tem direito, né, a ganhar esse presentinho melhor e tal, essas coisas todas. As pessoas são diferentes, então vamos reconhecer a diferença. Mérito também é reconhecer que as pessoas são diferentes e que é bom que a gente reconheça que elas são diferentes. Meritocracia, não tem nenhum problema com a palavra, porque as palavras têm uma história, né? Então, oxigênio é gerador de ácidos? Não. Mas a gente entende tranquilamente o que ele designa atualmente. Átomo é indivisível? Não, o que nós chamamos hoje em dia de átomo é divisível. Tem prótons, nêutrons, elétrons, etc. Meritocracia se refere à ideia de um critério, o cracia que não é governo, é critério, pelo mérito. E o que é o mérito da meritocracia? Aí se faz muitas brincadeiras, né? Então, o cara que tem dificuldade e, portanto, ele se esforça mais, se o critério for o esforço, o cara que faz mal feito, demora para fazer, mas ele tem dificuldade para fazer, tem mais mérito? Não, não é nada disso. O mérito da meritocracia é relativo a resultado. Né? Que resultado? Um resultado que interesse a outras pessoas. Né? Então, eu fiz a melhor bobagem do mundo. Não tenho lá grande mérito por ter feito a maior bobagem do mundo. Cavei o buraco mais inútil do mundo. Não tem muito mérito nisso, se é que tem algum. Né? Possivelmente pode até entrar para o mérito da bizarria, né? Bizarrice. Né? Que coisa estranha, que maluquice é essa? Pode haver algum grau de mérito nesse sentido. Mas o mérito, no sentido da meritocracia, é quem merece o melhor quinhão, o maior reconhecimento. Aquele que teve o melhor resultado, que trouxe maior benefício para a coletividade. E aí as maneiras de aferir esse benefício variam ao longo da história. Então, trouxe paz, grande mérito. Até hoje nós temos, por exemplo, o Nobel da Paz. Né? Geralmente é dado para algum presidente americano que bombardeou bastante gente. Mas tudo bem, bombardear pode ser uma forma de trazer a paz. Né? Mérito científico, o cara fez uma grande descoberta, ou fez uma grande conexão de ideias que já estavam pipocando, né? Grande mérito também. O cara, como tu deu o exemplo, criou um produto novo, uma marca, né? Grande mérito. Só que, claro, aquilo tem uma grande vantagem num primeiro momento. Esse reconhecimento é uma tentativa de premiar esse caráter fugaz de uma grande descoberta, de uma novidade criada. Isso não dura muito tempo. Por quê? Porque a concorrência vai imitar. Né? Então, os 20 supermercados do teu exemplo, não é que o lucro tenda a zero, né? É que tu não vai conseguir nem pagar as despesas fazendo sempre igual. Por quê? Porque vai haver uma guerra de preços. Pode ser que haja uma segmentação. Não, eu vou ser um supermercado mais popular. Os outros não vão competir necessariamente no mesmo nicho que eu. Eu vou fazer um supermercado mais sofisticado, em que vai ter alguém que tu detesta, né, que vai empacotar o produto. Mas as pessoas que gostam desse tipo de serviço vão procurar aquele supermercado. Se tiver 2 ou 3 que explorarem esse mesmo nicho, aí sim, eles vão ter uma guerra de preços entre eles. E aí, claro, para
os três se manterem, eles vão ter que descobrir alguma maneira de fazer um acordo. Aí nós temos os famosos cartéis, eles são estáveis. Geralmente o que se faz é compra um deputado e faça com que ele faça uma lei que garanta a permanência de alguma coisa, dá uma boquinha para aquele setor. Aí nós vamos ter, sei lá, as federações da indústria típicas, né? Que aí é a questão da meritocracia. Ela é basicamente uma construção ideológica da burguesia, da ascensão da burguesia. Por que é da burguesia, embora a burguesia não tenha digamos assim, o monopólio da questão do mérito? Porque ela está tentando se afirmar em relação a uma nobreza que já está decadente. Então, uma nobreza que já perdeu a função, uma nobreza que o rei dá um balão nela, ou seja, dribla ela, evita a influência dela, fazendo acordo com a burguesia, muitas vezes até criando nobrezas de serviço, ou seja, é a pessoa que se destaca, que tem mérito, que vai receber um título que talvez não seja hereditário. Mas a própria nobreza, que é vista, então, no momento ali de ascensão da burguesia, como uma coisa decadente, em que a pessoa tem privilégios e não direitos, porque ela é filha de alguém, né? Quando ela surge, ela se afirma, não, é o cara que ganhou a guerra, é o cara que conseguiu conquistar ali o terreno, ou seja, o meu bisavô, em um momento heróico, massacrou um pessoal a serviço do rei, que então deu umas terras para ele poder então ter a sua base econômica em cima daquelas terras. Começa com uma espécie de meritocracia, se transforma numa tradição formal, ou até mesmo burocrática, e aí a ideia do mérito se perde nesse meio tempo. Então, meritocracia, ela tem muito a ver com a ascensão. Historicamente, o termo vai ganhar um pouco de peso com essa ideia, eu me fiz por mim mesmo, ou seja, não é porque eu sou filho do barão, não, é porque eu dei duro, trabalhei lá, me esforcei, eu tive uma grande sacada, ou corri riscos e tive sucesso. Muitos puderam ter, talvez, até o mesmo esforço, até eram melhor capacitados, mas deram azar, plantaram e aí não choveu, né? Quebraram, ou veio um ladrão e roubou, ou veio o coletor de impostos e também abusou. Azar e sorte e azar faz parte do reconhecimento do mérito, né? Eu me lembro que uma vez eu ganhei um computador, né? Como é que é? O Terra distribui, sorteia 50 computadores. Eu ganhei. Eu dizia isso, as pessoas, parabéns. Eu achava, parabéns? Como assim? Eu ganhei? Não tenho nenhum mérito nisso, né? Mas a ideia do mérito, então, se a gente for analisar o que concretamente está associado ao mérito, é o sucesso. O mérito está relacionado a tu conseguiu um resultado extraordinário, entre aspas, né? E por isso tu merece a nossa admiração, a nossa inveja, e eventualmente até um pouco do nosso dinheiro, né? Não tem a ver com esforço. Claro que o esforço está associado, mas não é uma condição necessária. A sorte, muitas vezes, é o que diferencia duas pessoas igualmente esforçadas, igualmente talentosas, mas uma, sei lá, nasceu 5 anos depois e aí aquele nicho já estava ocupado. Ou seja, e o segundo Elvis Presley? Não, mas já temos um Elvis Presley, não precisamos de outro. Um segundo Elvis Presley, se for apenas tão bom quanto o primeiro, vai ser uma imitação, né? Uma imitação boa, com méritos, mas que não deixa de ser uma imitação. Então, meritocracia não tem nenhuma briga com a palavra. Eu pego o elemento histórico, está muito relacionado com uma classe, ou um negócio, ou uma empresa, que descobre um nicho, que tem sucesso a partir dali. A gente pode dar até o exemplo de que, por exemplo, na indústria, muitas coisas que hoje em dia são coisas de bilionários, né? Há uns 100 anos eram coisas marginalizadas, que só as pessoas que não eram as bem-nascidas iam se envolver com aquele tipo de negócio. Sei lá, por exemplo, indústria, cinema, né? Quem é que vai se envolver com cinema? É o cara que não está conseguindo entrar nos esquemas que, naquele momento histórico, são os das gentes de bem, né? O movimento
revolução socialista na União Soviética. As revoluções socialistas criam novas nobrezas. Até de fora a gente pode dizer, aí o critério é fazer parte do partido. Sim, mas tem muita gente no partido. Obviamente, entre eles acaba se distinguindo um pouco pelo mérito. O cara é bom, ou o cara é de confiança. O fato dele ser de confiança é uma qualidade que, conforme a necessidade, conforme a paranoia dominante no momento, pode ser muito importante, pode ser uma questão de sobrevivência. Então, a questão da meritocracia não tem problema nenhum nem com a cracia, nem com o mérito. Apenas tem que entender. Cracia aqui quer dizer critério, não quer dizer governo, e mérito aqui tem a ver com sucesso, com o resultado. Por isso, né, não adianta, se eu sou pobre, né, me esforço muito, mas o meu resultado é sofrível, porque eu tive todas as desvantagens do mundo, o meu mérito aqui vai ser reconhecido pelo meu vizinho, quando muito, ou talvez por algum grupo religioso, né? Mas, enfim, vamos dizer, que bom que ele conseguiu superar as suas dificuldades iniciais. Azar, né, também. Mas também a gente não vai dar o salário do craque de futebol, né? Eu sou um professor. Se brinca que professores ganham menos do que jogadores de futebol. É mentira. Nós, professores, somos uma classe muito privilegiada, com muito apoio governamental. Eu sou servidor público, tenho uma enorme estabilidade, eu sou concursado. Mesmo que eu fosse só contratado, eu teria muito maior estabilidade do que um professor de uma escola privada. Claro que poderia ter a questão do mérito, ninguém ia querer me demitir, ou até, se eu por alguma razão saísse de uma escola e fosse muito bom, seria chamado por outro, não tem problema. Mas, como professor, eu ganho, no mínimo, mais do que a média ou a maioria dos jogadores de futebol, que ganham menos salário mínimo e tem uma vida difícil. E sua carreira não acaba aos 35 anos, como acaba do jogador de futebol. Pode ter uma lesão e acabar aos 25, né? Então, e não vai se aposentar por isso. Então, eu faço parte de uma classe privilegiada. Uma, porque eu sou professor, então eu já tive curso superior e tudo mais. 2, porque eu sou servidor público. 3, porque eu sou um tipo de servidor público que é estável, né? Então, eu faço parte de um grupo no qual o mérito conta muito pouco, né? Ou seja, depois que eu passei no concurso, né, se eu quiser ser um excelente professor, eu posso tentar ser. Se eu quiser ser um professor quase no limite do insuportável, eu também posso ser. Inclusive, deve ter gente que acha que eu sou muito bom e deve ter gente que acha que eu sou quase no limite do insuportável. Essa crítica à meritocracia vem sempre, geralmente, da esquerda. Mas foi um partido de esquerda governando o Brasil que fez a coisa mais meritocrática que eu vi nos últimos tempos no Brasil e mais produtiva e que merece meu aplauso. Que instituiu o voucher chamado ProUni para as universidades, é um sistema de voucher, ele é direcionado aos mais pobres, ele não é direcionado a toda a sociedade, ele beneficia apenas os mais pobres, ele é direcionado às universidades privadas, não é direcionado às universidades públicas, porque na universidade pública, seja rico, seja pobre, você não paga nada, nós todos pagamos por você. Ele é direcionado à universidade privada, ele é muito mais barato formar o aluno para o Estado dessa forma do que na universidade pública, geralmente costuma ser, e é interessante, a universidade só vai ter aquele recurso, aquele estudante do ProUni, que para ela é um bom estudante, porque o Estado paga direitinho, paga em dia, ela só vai ter ele se ela tiver o mérito de conseguir educar bem e conseguir boas notas no ENAD, no Exame Nacional não é no ENAD, no exame das escolas de nível superior, que compara, ela tem que ter uma nota lá no MEC lá, e essa nota é obtida pelos resultados de seus estudantes. Então, vai ter que ter mérito do professor para estudar bem, mérito de método, vai ter mérito de incentivo para os estudantes estudarem e conseguirem aquela nota. Então, esse é o sistema
em que toda a meritocracia como critério aí, né, e ele é o critério propriamente dito aí, no caso, ela traz benefícios para toda a sociedade, porque nós conseguimos levar pessoas pobres a ter um curso superior, e isso ajuda elas a mudar de vida, né, ajuda com até a igualdade, não a partir no caso, mas a partir do mercado de trabalho, né? Não que seja uma panaceia, né? Ajuda, né? Mas e há um custo menor para toda a sociedade, então todos se beneficiam de uma ideia que é fantástica, que eu defendo, que seja estendida, né, o sistema de voucher, e que o Partido dos Trabalhadores, né, com o Luiz Inácio da Silva, foi quem implantou isso, né, e merece, eu sempre o aplaudo por isso. Por isso, sim, por todas as outras coisas, quase todas as outras coisas, eu não o aplaudo, não vejo grandes méritos, nem no partido, nem naquele presidente, mas nesse caso do ProUni, dos vouchers, ele tem todos os méritos, que continue, que seja aperfeiçoado, que seja ampliado esse sistema meritocrático. Eu estava no curso de Direito na época e eu estava próximo do movimento estudantil, do DCE da URGS, que era, na época, tinha vencido a eleição um grupo ligado ao PT, né? E eu me lembro que havia toda uma censura de falar mal do ProUni, né? E eu dizia, não, eu defendo, acho muito bom. Eu vejo o ProUni como uma espécie de privatização branca, ou seja, recursos públicos são destinados a empresas privadas que aí vão prestar o serviço público, quebrando esta vinculação indevida entre estatal e público. Muitas vezes o que é estatal não é muito público, porque o pessoal se apodera, se encastela, né? Então, eu dou maior apoio, é uma privatização branca. Obviamente, esse meu elogio não era muito bem recebido, mas eles tinham que engolir, né? Porque quanto mais falasse no assunto, mais eu ia comentar. Viva a meritocracia, viva o ProUni.